Bem-vindos ao Ministério Mundial de Fitas de William Marion Branham. No dia 26 de maio de 2023, nós comemoramos a graduação de muitos estudantes locais que estudam em casa na área de Jeffersonville, no acampamento As Águas Tranquilas em Welcome Center, onde o irmão Jeremy Evans foi o anfitrião das cerimônias. Ele, com grande entusiasmo, deu boas-vindas às famílias, dizendo: "Este é um lugar onde nós não celebramos uma educação tão nobre, mas nós praticamos uma grande revelação. Esse é um local onde nós não reconhecemos tanto o que o professor escreve no quadro preto, mas nós reconhecemos coisas tais como as que Deus escreveu na parede de trás do Tabernáculo Branham. Esse é um lugar onde os questionários dos paizinhos são insignificantes comparado com os questionários de fita. Um lugar onde chapéus e becas são secundários em relação com vestes e coroas." Em seguida, nós ouvimos um testemunho especial de irmão Billy Paul Branham. E após da cerimônia de graduação, nós tivemos um lanche e um tempo maravilhoso, tendo companheirismo uns com os outros. Obrigado, irmão Joseph. Agora, quando Deus enviou o profeta menor, o Malaquias, ele predisse que o grande Elias, o profeta, viria nos últimos dias. No livro de Jeremias, no capítulo 1 e versículo 5, "Antes que eu te formasse no ventre, eu conheci-te. E antes que tu saísse do útero, eu santifiquei-te. E eu ordenei-te um profeta para as nações." E mais além, Deus disse nos versículos 9 e 10, "Eis que eu ponho minhas palavras em sua boca. Eis que hoje eu te estabeleci sobre as nações e sobre os reinos para arrancares e para derribares e para destruíres e desabares, para construíres e plantares." Hoje, Deus colocou palavras na boca de seu profeta, irmão Joseph Branham. Ele as escreveu no papel e as enviou para as nações. Queridos, justos, dignos, águias, será que vocês estão prontas para se reunir neste domingo para ouvir a mansa voz de Jesus falar convosco e dizer: "Vocês são dignos, vocês são meus, vocês são justos, vocês andarão comigo em branco, vossos nomes estão escritos no céu"? Estas não são minhas palavras, mas elas são as próprias palavras do nosso Pai Celestial que está falando para vocês, sua noiva escolhida. O Espírito Santo veio mais uma vez e viveu em carne humana para que ele pudesse falar de boca a ouvido à sua Senhora eleita estas palavras maravilhosas. É maravilhoso ouvi-las de mim, ou de qualquer pessoa que diria: "Jesus disse", porém ouvi-lo falar através de sua voz escolhida, aquela que ele geralmente tem falado para vocês pessoalmente, simplesmente não há nada maior. Há muitas vozes que Deus usa para trazer sua palavra ao mundo. Ele as escolheu e estabeleceu-lhes para serem uma bênção para o mundo e para sua noiva. Quando Jesus estava aqui na terra, em carne humana, ele também tinha escolhido homens, seus apóstolos, para o seguirem e falarem por ele a respeito daquilo que, e seria o que eles viram e ouviram. Estes homens foram aqueles que ele enviou para espalhar o Evangelho, a boa nova de que o Messias veio. Ele estava lá na terra com eles.
ele enviou-lhes 2 a 2 para proclamar esta grande notícia e trazer todos os homens a ele próprio. Enquanto ele lhes tinha reunido uma certa noite, ele perguntou-lhes: quem é que eles dizem que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és Elias, alguns dizem que tu és João Batista. Mas ele disse: mas quem é que vocês dizem que eu sou? Então Pedro disse aquelas palavras gloriosas: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu-lhe e disse: a carne e o sangue não revelaram-te isto, Pedro, mas meu Pai que está no céu revelou-te isto. E sobre esta rocha, revelação, eu edificarei minha igreja. O mundo tropeçou em todo lado diante deste grande mistério. Alguns homens creram que ele estava falando a respeito de Pedro. Alguns creram que aquilo era uma rocha que estava deitada lá. Alguns creram que era Jesus. Mas pela revelação que foi nos dada pelo Espírito Santo, nós sabemos que aquilo era a revelação de quem ele era. Depois da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus, no dia de Pentecostes, eles foram enviados para divulgar ao mundo essa grande notícia. Pedro foi mais uma vez escolhido para ser o porta-voz e ir diante das pessoas e proclamar em como receber seu Espírito Santo. Ele disse: vocês devem arrepender-se e serem batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Que posição o Espírito Santo estabeleceu sobre Pedro? Nós podemos apenas imaginar como as pessoas olhavam para ele. Ele andou com Jesus quando ele estava aqui em carne sobre a terra. Ele era seu amigo. Ele estava ao seu lado todos os dias. A pessoa a quem ele escolheu para dar a revelação. Mas Deus tinha escolhido uma outra pessoa para ser seu profeta, Paulo. Quando Pedro chegou em Antioquia para estar com Paulo, ele estava comendo e bebendo com os gentios. Mas quando um grupo de homens chegou lá, o de Tiago, ele retirou-se e reservou-se com receio. Paulo o repreendeu publicamente na frente dos outros e disse que ele não agiu de maneira justa de acordo com a verdade e que ele era culpado. O irmão Branham disse que Pedro teve mais consideração nos preceitos judaicos. O que é que aquilo diz para nós hoje? Não importa quem seja, quão de Espírito Santo eles tenham, que autoridade ou chamamento eles tenham. Vocês devem permanecer com o profeta escolhido de Deus como sendo vosso absoluto, porque ele, e unicamente ele, é o intérprete divino da palavra de Deus. Isso não é contra Pedro ou qualquer um dos discípulos escolhidos de Deus naquela época ou agora. Eles são escolhidos para espalhar o Evangelho, mas Deus escolheu um homem no topo de sua igreja. Unicamente ele era o profeta escolhido de Deus, com o assim diz o Senhor. E não eles. Eles têm o lugar deles, mas ele tem um profeta para colocar sua igreja em ordem, com a palavra final para sua noiva. Isto mostra-nos simplesmente de quão cuidadosos nós devemos ser em ouvir a voz vindicada de Deus para o nosso dia. Aquele que ele escolheu para ser o intérprete divino de sua palavra. Não há nada maior do que ouvir sua voz pregar através do seu anjo, a voz da escolha dele,
não a nossa. Nós vemos ao longo de todas as eras em como Deus tem um grupo de pessoas escolhidas que permaneceriam com sua palavra e com seu mensageiro escolhido. Essa voz está proclamando-nos diariamente quem nós somos. Onde estás? Ele enviaria reformadores à sua igreja, mas neste dia, ele enviou seu restaurador. Eu restaurarei, diz o Senhor, e eu converterei os corações dos filhos, porque eu tenho muitas coisas para dizer-vos nos dias da minha voz. Vocês estão convidados a vir, ouvir conosco essa voz. No domingo, às 12 horas em ponto, horário de Jeffersonville, enquanto ele falar para nós e mostrar-nos a verdadeira e a falsa igreja durante a era da igreja de Sardes, do dia 9 de dezembro de 1960. Irmão Joseph Branham. Até a próxima vez, que Deus vos abençoe e shalom. www.branhamtabernacle.org www.svfellowship.info